Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um tema um pouco polêmico, que é a respeito da relação entre dinheiro e espiritualidade. Será que a gente pode ligar uma coisa com a outra? Será que o dinheiro pode ser relacionado à espiritualidade? E foi pensando nisso assim que eu fiz esse vídeo, né? Porque durante muito tempo eu tive muito julgamento com relação a algumas pessoas, né, que difundiam uma mensagem espiritual e que cobravam por isso, né? E para que eu fosse confrontada com essa questão do julgamento que eu tinha com as outras pessoas, né? Eu estive em uma situação em que eu fui, entre aspas, julgada por uma outra pessoa, a quem agora, nesse momento, eu consigo entender o papel dela na minha vida, naquele momento específico, no momento em que aconteceu, eu não consegui entender, eu reagi, enfim. Mas que essa pessoa me colocou a questão de que se eu fosse difundir alguma coisa no sentido espiritual, que eu não poderia cobrar por isso, né? E aí que eu entendi que naquele momento eu reagi porque era o meu próprio julgamento com relação a isso. Eu mesma acreditava que eu não podia cobrar para oferecer alguma coisa no sentido espiritual para qualquer pessoa que fosse, né? Mas aí tem várias questões que envolvem isso, né? Ou seja, o dinheiro é a maneira ou energia que rola, que acontece, né, neste mundo material, né? Então, sem o dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. E aí, naquele dia, eu fiz mesmo o exercício de pensar em todas as pessoas que ganham muito dinheiro espalhando a espiritualidade, né? E aí eu tive que ser muito honesta e muito sincera comigo mesma e pensar nos professores espirituais que eu mais admiro, nos professores espirituais assim que literalmente mudaram a minha vida, que tocaram a minha alma com os ensinamentos deles, e tive que reconhecer que se não tivesse nenhum dinheiro fluindo para que eles pudessem espalhar aquela mensagem, com certeza a mensagem deles não chegaria até mim, né? São pessoas que nem são brasileiras, né? Então, como eu poderia ter acesso a esse tipo de informação se não fosse através do dinheiro? E para tudo na vida, né, tem muito o nosso julgamento. Então a gente acha que o dinheiro é a causa de toda guerra, de toda briga, de todas as atrocidades que os homens fazem. E na verdade, como pode uma nota ali, né, alguma coisa física, material, algum objeto, ser a causa de qualquer coisa? Então, qual é a causa de qualquer coisa? A causa é sempre a mente, né? O objetivo que a gente, com qual objetivo a gente usa aquele objeto? Então, assim, qualquer um, por exemplo, um vaso, eu posso usar um vaso para plantar uma flor, para que, né, para que brote algum tipo de vida, ou eu posso usar esse mesmo vaso para tacar na cabeça de alguém quando eu estiver brava, ou seja, ele acaba se tornando uma arma. Então, o vaso em si é um objeto neutro, depende do que, né, para que eu uso aquele objeto, né? E mais especificamente ontem eu vivi uma situação assim que foi maravilhosa, indescritível, indescritível. Eu fui com meu filho participar de uma oficina de macramê e são colares. Eu devia ter trazido aqui para mostrar para vocês, mas enfim, a gente fez um colar e uma pulseira com pedras naturais, né, com aquela técnica de artesanato de fazer o nozinho no fio, enfim. E a oficina começou às 6:30 da tarde. Nós saímos lá da casa dessas pessoas queridíssimas, né? À meia-noite. E até o momento final eles estavam sorridentes, presentes, se doando para cada minuto. O meu filho nunca usou nenhum colar e nenhuma pulseira. Ele saiu dali feliz da vida, saltitante por estar com aquele colar. E foi muito simbólico porque no final da oficina só que a gente entregou o dinheiro para eles, né? E aquilo era muito simbólico no sentido de que, nossa, obrigada, esse dinheiro não paga a experiência que eu tive, não paga a presença de vocês, não paga a doação que teve de vocês, mas muito obrigada, ele é simbólico por toda a experiência que eu vivi aqui. E outra coisa que eu fiquei pensando com relação ao julgamento que eu tinha, né, desses professores espirituais, é que
Hoje em dia eu vejo assim, uma tendência de muitas pessoas mudando de profissões, né? Saindo do mundo corporativo e se dedicando mesmo a essas ferramentas de autoconhecimento, né? E por que isso está acontecendo? A gente investe tanto dinheiro em coisa material, às vezes a gente compra alguma coisa de marca, paga tão caro por isso, e mesmo achando abusivo, achando que é caro, né? De repente a gente compra porque acha que vai ser bom, enfim, seja qual for o motivo. Agora, quando o investimento é para si mesmo, é para o autoconhecimento, a gente pensa 10 mil vezes. Ai, será que vale a pena? Ai, será que, né? Mas, poxa, para nossa personalidade a gente investe tanto e para o nosso ser espiritual não pode ser investido? Né? E outra coisa que eu fiquei pensando ainda com relação a esses professores espirituais é, mesmo que a pessoa, né, cobre US$ 1 milhão para fazer uma palestra, mesmo que a pessoa cobre um valor exorbitante para fazer aquele serviço, nada esconde, nada pode obscurecer, nada pode mudar o fato de que essa pessoa dedicou a vida dela, ela dedica grande parte do dia dela a ao autoconhecimento, a se desenvolver e a espalhar esse conhecimento por onde quer que ela vá. Então, assim, o meu desejo é que essas pessoas sejam realmente muito prósperas. E eu fico muito feliz em saber que as pessoas estão conseguindo mudar de profissão, que existe um mercado aí que consome esse tipo de serviço, porque isso me faz ter muito mais esperança nas pessoas com quem nós vamos conviver, ou seja, as pessoas estão buscando, elas estão observando esse valor, que existe esse valor nessa busca interna. E isso me traz muita, muita esperança e muita gratidão a todas as pessoas que se empenham, né, em espalhar essa mensagem. Então eu só queria assim trazer essa reflexão, ela é muito mais para mim do que para quem está assistindo esse vídeo. Foi algo assim que para mim não tem como mensurar um ensinamento. Como eu posso mensurar alguém que me diz alguma coisa que vá curar alguma crença minha? Existe valor monetário para isso? Não. Mas todos nós precisamos do dinheiro para viver aqui na matéria, não é assim? E aí se é porque cobra demais ou porque cobra de menos, é todo o nosso julgamento. Então vamos olhar apenas para a verdade. Olha apenas para o ensinamento, apenas para aquilo que está sendo oferecido. Então, por exemplo, ontem na oficina de ontem, o que foi oferecido ali não haveria dinheiro no mundo que poderia pagar. Eram 3 pessoas 100% presentes e parecia que o mundo podia acabar naquele momento, porque o mais importante era a gente fazer o nosso colar. E isso foi lindo de se ver, e não tem preço. Então, fica assim essa reflexão para que a gente pense realmente se é errado cobrar dinheiro para usar, para espalhar a espiritualidade. Obrigada, gente.